também é um grande prazer e uma honra estar aqui discutindo com queridos e estimados colegas, e também uma grande alegria rever os meus alunos, os meus amigos. Então realmente estou muito feliz de estar aqui. Em segundo lugar, eu queria falar alguma coisa sobre o título que escolhi, pois na verdade o título é O Filósofo Crítico é um Artista. Na verdade, eu fui um pouco demasiado prudente, ou a gente poderia até falar modesta, porque não quis colocar gênio ao invés do que artista. Mas quando falam em artista, entendo propriamente o gênio, o artista genial. Então, o filósofo crítico é um gênio. O título se tornaria assim. Eu não quis fazer isso porque praticamente não estava querendo assustar muitos kantianos, porque em vários lugares Kant explica que a atividade científica, a atividade segundo princípios, não tem nada a ver com a atividade genial, que é inconsciente e sem princípios. O meu intuito, na verdade, é de desenvolver uma aproximação entre essas duas atividades, entre a atividade da produção artística genial e a atividade crítica, ou propriamente metafísica. Esse confronto, a meu ver, permitirá esclarecer o que é propriamente em jogo na crítica da razão. Trata-se, na verdade, de questões muito controversas e não livres de contradições, como a tarefa da crítica, a possibilidade da metafísica, a sua cientificidade e a questão de que tipo de atividade legisladora a razão atua e qual é a natureza própria da razão. Mais uma premissa metodológica, antes de começar. Eu tenho que esclarecer que entendo, em geral, a filosofia crítica, o sistema crítico, como um todo, assim como a Daniela acabou de falar, sendo consciente que a unidade desse sistema apesar do que Kant mesmo afirma, muito problemática, no sentido de que o criticismo, de qualquer modo, nasce antes das críticas. Pensamos na dissertação dos 70, nas várias reflexões, na leitura de Hume, e nas críticas continua se desenvolvendo, aprimorando, sofisticando, mantendo às vezes formulações mais antigas junto com elaborações teóricas mais sofisticadas. Então temos que levar em conta esse aspecto dinâmico da crítica, também para não nos fixarmos em discussões. Kant aqui falou isso, aqui falou aquilo. Então, às vezes, nem sempre, mas às vezes é necessário manter uma compreensão dinâmica da crítica, porque a crítica é um processo dinâmico. Então isso era importante, sublinhar. Além disso, na minha apresentação, vou concordar plenamente com a apresentação do Robert Hanna, na consideração da razão como atividade, como vitalidade finalizada. E a minha fala vai, em qualquer modo, reforçar e oferecer mais elemento para aceitar a interpretação dele. Então, vou começar. Como primeiro passo, esclareceremos, então, o que Kant entende por gênio. A teoria kantiana do gênio é exposta nos parágrafos 45 a 50 da Crítica da Faculdade de Julgar. A introdução da teoria do gênio permite a Kant de resolver uma questão particularmente delicada. Ao longo da crítica do juízo estético, todos os esforços argumentativos de Kant foram dirigidos na explicação e justificação do juízo de gosto como não interessado, não conceitual, como efeito de um sentimento que revela uma finalidade formal. Ou seja, uma finalidade cujo fim não está predeterminado e que não depende de nenhuma qualidade objetiva. Até esse ponto da crítica, até o parágrafo 44, quando Kant fala de algo que pode ser julgado como belo, refere-se sempre a produtos da natureza, nem tanto significativos, folhas, conchas, o canto do rossignol, provocando assim a ironia de quem acusa de mau gosto o crítico do gosto. A atribuição do adjetivo belo a objetos naturais
é sistematicamente importante, pois mostra como, sem intencionalidade nenhuma, os objetos naturais, podem ser percebidos por meio do prazer como algo que, mesmo sendo um produto não intencional da natureza, não somos, pois, autorizados a atribuir finalidade à natureza, parece ter um fim. Na finalidade subjetiva, que a natureza revela no juízo de gosto, a natureza mostra-se apta a acolher os nossos fins livremente postos. Com isso, Kant resolve um dos problemas sistemáticos que ele expõe na introdução. Mas, se a finalidade deve ser sem fim, ou seja, sem nenhum conceito, surge a dificuldade de justificar o juízo de gosto em relação a produtos de arte, os quais são fruto de aplicação de regras determinadas. De regras determinadas, ou seja, de conceitos e fins objetivos. Kant recorre ao gênio para explicar como algo fruto de uma finalidade intencional, particular e de uma habilidade técnica pode ser julgado como belo, ou seja, como algo que manifesta no sentimento, apenas subjetivamente, uma finalidade sem fim. Nas palavras de Kant, cito, um produto natural, para ser julgado como belo, tem que aparecer como produto de arte, e vice-versa. Um produto de arte é um produto de arte bela se aparece como natureza. O gênio, definido como talento natural, como dom da natureza, em alemão é Naturgabe, por meio do qual a natureza dá a regra à arte, resolve esse problema, enquanto talento natural. Então, Kant tenta, com essa operação, de demandar a posição de fins, não mais a intencionalidade do artista, mas a própria natureza. Então, os fins são fins não intencionais da natureza. Mas Kant faz isso, ele usa uma espécie de truque, porque ele joga com a ambiguidade do termo natureza. Natureza indica seja o conjunto não intencional de fenômenos, o mecanismo da natureza, o conjunto da experiência, seja a natureza humana, como algo que tem a própria raiz na liberdade sobrenatural. Kant consegue libertar a atividade do artista genial de intenções e interesses pessoais, usando mesmo esse truque. Podemos fazer o exemplo de uma obra de arquitetura, um belo prédio ou uma bela igreja. Por um lado, eles têm os fins determinados, tem que ser construído segundo as regras rigorosas, porém, não é pelo fato de ter resolvido tão brilhantemente os fins do arquiteto que eles são julgados como belo. Há algo, uma finalidade que lá se manifesta, que não pode ser reduzida a nenhum fim particular determinado. Por exemplo, o de manter, no caso da igreja, ou de manter os fiéis num lugar seco e quente, ou fresco, suficientemente para exercitar o culto. Trata-se, pois, no juízo sobre o belo, de uma finalidade que só se dá no juízo de quem observa esse prédio, essa igreja, essa construção. Então, a questão é de suscitar esse juízo. O gênio não se submete a regra nenhuma. Ele cria as próprias leis no momento em que realiza a própria atividade criadora. Por isso, ele é livre, no sentido de autônomo, é espontâneo e, consequentemente, é original. E a sua atividade não pode ser imitada, mas se torna exemplar e inspiradora. Um dos elementos principais da argumentação kantiana, a favor da ausência de finalidades particulares, em geral de regras e conceitos na atividade do gênio, é o confronto com a atividade científica. Segundo Kant, a atividade do gênio distingue-se daquela do homem de ciência pelo fato de que o gênio não consegue dar conta da própria atividade, não pode explicá-la. Quem quiser ser artista deve exercitar o seu próprio talento, se tiver, e não pode aprender de um qualquer manual, nem simplesmente imitar as obras geniais. Pelo contrário, quem quiser aprender todas as obras de Newton precisa apenas de vontade e paciência.
Aprender apenas precisa de regras dadas e pode acontecer assim como uma imitação, se aprende por imitação, segundo Kant. Kant fala também de Nachahmungswissenschaften, de ciências da imitação. Eu imito, eu sigo regras que não são minhas, nesse caso. Nesse sentido, ele fala de imitação. Para concluir rapidamente, depois eventualmente podemos voltar, com a exposição da doutrina do gênio em Kant, é preciso ainda acrescentar que o gênio é definido também como espírito, Geist, como algo vivificador que permite de transformar um artefato produzido pelo próprio arbítrio em algo vivo, inimitável e inspirador, algo que possui a unidade e finalidade interna dos produtos naturais. Por meio da atividade livre da imaginação, os produtos do gênio expressam ideias estéticas, ou seja, produzem um conteúdo sensível tão rico, indeterminado e indeterminável por meio de conceitos do entendimento, e por isso infinitamente passível de interpretações diferentes. Esse é o motivo pelo qual a interpretação de uma obra de arte nunca pode ser esgotada, porque tem tanto material de imaginação que qualquer conceito pode até caber, mas tem sempre um pouco mais a dizer sobre as obras de arte. Agora passo a definir quais, a meu ver, são os caráteres da atividade crítica, da atividade filosófica, que são aproximáveis e interessantes para entender a atividade filosófica. Vou tirar isso que está me incomodando, me desculpe. Te ajuda? Não, é só tirar porque realmente não consigo me concentrar. Desculpe. Agora está melhor, desculpe. Podemos resumir os caráteres da atividade genial em poucos conceitos chaves: legislação, autárquica, mas não anárquica, talento, produto natural, finalidade, interpretação. Esses são os conceitos que, a meu ver, pode ser encontrado também no uso da razão filosófico e crítico. Vamos ver agora como esses conceitos são também fundamentais para entender a atividade da razão na atuação da crítica e na atividade filosófica em geral. Para descrever a tarefa crítica, Kant usa frequentemente a metáfora do tribunal da razão. No prefácio de 1781, após a menção à crise por que se passa a metafísica, afirma, eu cito: "É um convite à razão para de novo empreender a mais difícil das suas tarefas, a do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal que lhe assegure as pretensões legítimas e que, em contrapartida, possa condenar-lhe todas as presunções infundadas. E tudo isso não por decisão arbitrária, mas em nome de suas leis eternas e imutáveis. Esse tribunal, outra coisa não é que a própria crítica da razão pura." Fim da citação. Parece-me digna de atenção a interessante sugestão do colega da USP, Márcio Suzuki, que vê na escolha do termo crítica não apenas o espelho de uma tendência própria do século XVIII, a de submeter dogmas e opiniões aceitas ao escrutínio do pensamento livre e esclarecido, mas também uma indicação que diz respeito a um âmbito mais específico de exercício de investigação. Crítica é a palavra que os ingleses empregavam no século XVIII para designar a apreciação estética de obras artísticas e literárias. Essa referência é interessante, pois justifica em parte a proximidade dos termos que eu estou querendo confrontar: a atividade genial e a atividade crítica. De fato, a obra do Márcio, O Gênio Romântico, é muito interessante, porque mostra como tem uma continuidade na concepção da razão kantiana e romântica, que parte mesmo dessa concepção da crítica, como cânone
para o julgamento de obras artísticas e literárias. Voltando ao assunto principal, como vimos, a crise da metafísica reenvia ao exame da própria faculdade racional toda a sua extensão. Por um lado, a razão, pela própria natureza, tende à totalidade. Essa tendência leva a cogitações dogmáticas. Por outro, é a que permite qualquer avanço no conhecimento, em geral, a organização de uma experiência unitária e dotada de senso. Este exame é algo muito difícil e, como Kant admite nos Prolegômenos, cito, exige um leitor decidido a entrar aos poucos pelo pensamento num sistema que não tem como fundamento nada que seja dado, a não ser a própria razão. Fim da citação. A razão, então, no seu uso crítico, encontra-se numa situação paradoxal. Tem que julgar a si mesma, segundo regras que são próprias, mas que ainda devem ser encontradas. Ela é, essencialmente, atividade espontânea que produz leis. É, sim, legislador a priori. Porém, para encontrar e analisar os diferentes usos dessas regras, precisa de uma atividade reflexiva que não pode ser dirigida, obviamente, por conceitos de entendimentos, nem propriamente por ideias, que têm que ser explicitadas pela crítica mesmo. O filósofo crítico, no exercício da sua atividade reflexiva, deve ser, nesse sentido, original e criativo, mas isso não significa que tem que agir segundo o seu próprio arbítrio. Assim como o gênio. O gênio cria as regras, e as regras são deitadas pela própria natureza, que não é coincidente com o arbítrio dele. Nesse sentido, a atividade crítica é análoga à genial, e diferente da atividade das ciências. Pelas primeiras, precisa de um talento e não é suficiente a apreensão de um conjunto de regras. Na Reflexão 1651, Kant afirma que a capacidade de aprender é própria das artes, e nesse caso ele entende com arte as técnicas, e das ciências da imitação, Nachahmungswissenschaften. O gênio é o próprio da filosofia, segundo Kant. Isso não vale apenas para a atividade crítica, mas para a atividade filosófica em geral. Segundo Kant, eu cito, não é possível aprender qualquer filosofia. Para onde essa se encontra, quem a possui e segundo quais características se pode reconhecê-la, só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão. O exercício correto do talento da razão, pelo qual a filosofia se torna um sistema, tem dois modelos fundamentais. O da arquitetura, do prédio bem construído, por um arquiteto que institui um plano e coordena os trabalhos para que cada material seja adequado e suficiente para a construção. Esse modelo encontra-se, por exemplo, na abertura da doutrina do método da crítica da razão pura, e, do outro lado, o modelo do organismo, que encontramos, não acaso, na arquitetônica da razão pura. Segundo o modelo orgânico da razão, não há qualquer adição ao acaso. O todo é, portanto, articulado e não montado, podendo, é verdade, crescer internamente, mas não externamente. Esses dois modelos são potencialmente contraditórios. O arquiteto, ou a obra de arte, nesse caso, e o organismo. Porque, apesar do fato que ambos apresentam a imagem de um todo organizado segundo fins, no primeiro modelo, a unidade orgânica se auto-organiza, segundo fins internos. E a segunda é organizada por alguém que externamente põe fins intencionais. Em Kant funcionam os dois. Dependendo do lado que ele está querendo apontar, se é o lado do filósofo, que é o legislador, ou o lado do sistema da filosofia, que se autorregula, que se auto-organiza, ele usa os dois, quase indiferentemente. Agora, estabelecimentos contraditórios.
Assim como no caso do produto natural e do produto artístico, a unidade dos dois modelos é possível a partir da ambiguidade do conceito de natureza da razão, assim como era o conceito de natureza no gênero artístico, e da particular atividade do artista arquiteto, que através da própria ação deixa, de fato, agir a natureza da razão. O exercício do talento da razão não significa que o filósofo possa exercer o seu juízo como bem lhe aprouver, como um sofista, ou Kant fala um Vernunftkünstler. Nesse caso, a tradução seria artista da razão. Mas esse artista é um técnico da razão, e não um gênio da razão. O exercício do julgar e da reflexão, no caso da filosofia, tem de levar em conta, cito, os fins essenciais da razão humana. O primeiro manuscrito dos Progressos da Metafísica esclarece que a teleologia em que se enraiza o filosofar concerne a todos os homens. É inútil, segundo Kant, tentar de abandoná-la sob a alegação que nesse campo os fracassos são a regra. Mas o passo do primeiro manuscrito define o fim último, a que se volta toda a metafísica, como resistindo na progressão racional a partir do âmbito sensível em direção ao suprassensível. Essa questão já comparecia no prefácio A. É partindo de um princípio, cito, cujo uso é inevitável no decorrer da experiência, fim da citação, que a razão eleva-se cada vez mais altos para condições mais remotas, até refugiar-se em princípios que ultrapassam todo o uso possível da experiência. Ou seja, se o dogmatismo não representa um erro facilmente contornável, é porque o rumo dos dogmáticos, que provém de uma época mais antiga do que a de Platão e Aristóteles, e que engloba mesmo a filosofia de Leibniz e Boltzmann, é, se não correto, pelo menos o mais natural, segundo o fim da razão. A explicação para isso é que a metafísica, como formulação da passagem do conhecimento sensível ao conhecimento suprassensível, corresponde a dispositivos naturais da razão humana. O equívoco dogmático residiu em avançar um conhecimento teórico, a pretensão de um conhecimento teórico do suprassensível, como extensão do que se situa além da experiência possível, a extensão do que se situa além da experiência possível pudesse admitir algo mais do que um simples pensar, como se também aqui lidássemos com conteúdos positivos de conhecimento. Ao contrário, o que cabe ao filósofo é legislar sobre a razão humana, o que significa encontrar a maneira adequada, isso é, sempre nos limites da crítica, para passar do sensível ao suprassensível, conforme impõe a razão, a natureza própria da razão. Mas, de novo, como fazer isso é deixado em aberto ao talento do filósofo. O fim posto pela natureza da razão não há nada de natural no sentido de natureza mecânica, mas é a articulação unitária segundo uma ideia de unidade e de completude, que não é dada uma vez por todas, que tem que ser construída, que tem que ser feita. É por isso que Kant, abre uma parêntese, fala que a filosofia é algo como um arquétipo. Tem que ser completado, tem que ser sempre perseguido. Não é algo dado uma vez por todas. Por quê? Porque é algo que acompanha as aspirações da razão, que são naturais, que são interesses que não são privados, e também outra analogia com a questão estética, a razão tem os próprios interesses. Mas os interesses da razão não são interesses particulares ou interesses sensíveis, são interesses racionais. E esse interesse racional, sendo determinado eventualmente em vários lugares como o sumo bem, ainda não me fala como eu tenho que realizá-lo, em que modo tenho que realizá-lo, em que modo tenho que organizar o tudo da razão. E nisso
se exercita ou a genialidade da razão? Na possibilidade A, de legislar, e B, de responder a essa exigência de totalidade, mesmo que essa totalidade a modalidade dessa totalidade não seja dada a priori. A exigência é dada, a modalidade tem que ser procurada. Essa é a finalidade da reflexão, que é própria também do filósofo. Nesse sentido, o filósofo que quer atuar essa passagem de maneira não dogmática, e tem possibilidade, até como falou a Patrícia ontem, tem possibilidade de atuar uma passagem não dogmática, tem toda liberdade, entre os limites da crítica, de procurá-lo. O fim último da razão está dado, mas não determinado uma vez por todas. Por isso, abre a possibilidade, nos limites traçados pela crítica, de uma grande liberdade, de uma possibilidade infinita de interpretações. Eis que a ideia de uma totalidade da razão, como pendant das ideias estéticas, exerce quase a mesma função, abre possibilidades de interpretações. E assim, de qualquer modo, traçando essa analogia, é possível ver como essa afirmação kantiana da ideia estética, a produção do gênio, como pendant da ideia da razão, não é tão assim, ele não explica tanto, mas de fato tem muitas afinidades. Uma delas é a de abrir as possibilidades de atuação da criatividade, até na atividade filosófica, no caso que estamos examinando, e de interpretações possíveis da filosofia. Então, essa é, na verdade, a minha sugestão, que deixo aqui a ser discutida. O que me interessava mostrar, principalmente, com esse pequeno jogo assim, de analogia, é que há vários tipos de atividades reflexivas que não são finalizadas à produção de conteúdos objetivos, mas sim à produção de sentido, cuja atividade é livre de conceitos do entendimento. E a unidade produzida pela reflexão nunca é de um único tipo. Então, quando se fala de unidade, a gente tem que pensar de síntese, que essa síntese, essa unidade se dá no programa kantiano de vários modos. E quando se sai do programa crítico, essa pode ser realizada de novo em infinitos modos. Então, somos todos livres de ser geniais na nossa produção filosófica. Obrigada.